Seu império inteiro vai desabar em exatamente 7 dias, rapaz. Lucas Mendonça congelou com a xícara de café orgânico a meio caminho da boca. Encarou o velho à sua frente, de pés descalços e mãos calejadas por décadas de trabalho na roça. Seu avô Antônio, aos 82 anos, analfabeto e mal sabendo o que era um smartphone, acabara de prever a falência de uma empresa avaliada em 2,3 bilhões de reais. O senhor não tem a menor ideia do que está falando, respondeu Lucas, colocando a xícara sobre a mesa de madeira rústica com mais força que o necessário. O líquido escuro derramou na superfície áspera. Estamos prestes a fechar a maior fusão do setor financeiro deste ano. Tenho mestrado em Harvard, 240 funcionários e 15 milhões de clientes. Vim aqui apenas por respeito, porque a vovó faleceu e o senhor insistiu em me ver antes de vendermos este lugar. O avô não se abalou. Seus olhos, de um azul desbotado pelo tempo, mantinham a mesma calma de quem já viu muitas tempestades passarem. Abriu o velho caderno de contas da fazenda, amarelado e com cantos dobrados pelo uso. As páginas continham anotações incompreensíveis, sistemas próprios de contabilidade criados por alguém que nunca aprendeu a ler ou escrever formalmente, mas que administrou com sucesso uma das fazendas mais prósperas da região por mais de 5 décadas. Você é igualzinho seu pai. Ele também não quis me ouvir, murmurou o velho, apontando para uma das páginas rabiscadas. E faliu em 1997, exatamente como eu avisei que aconteceria. Lucas engoliu em seco. A falência do pai era um assunto proibido na família. Uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Como o velho sabia que aquilo ainda o afetava? 48 horas antes, Lucas estava em seu escritório no Vélizy do 8º andar de um dos prédios mais caros da Avenida Faria Lima, em São Paulo. Assinava os últimos documentos para a fusão com o gigante americano Thrive Tech, que injetaria mais de 500 milhões de dólares em sua fintech, a NextPay. A secretária interrompeu a reunião. Senhor Mendonça, ligação do interior. É sobre seu avô. Naquele momento, Lucas não fazia ideia de que aquela viagem obrigatória ao interior mudaria para sempre, não apenas o destino de sua empresa, mas sua própria visão sobre o que realmente significava ser bem-sucedido. Agora, sentado à mesa da cozinha da velha fazenda, com o notebook aberto mostrando gráficos em queda e alertas piscando em vermelho, Lucas começava a perceber que talvez, apenas talvez, aquele velho analfabeto soubesse de algo que todos os seus algoritmos, consultores e planilhas não haviam detectado. 7 dias, repetiu o avô, fechando o caderno surrado. Ah, não. Se é que você esteja disposto a aprender o que nenhuma daquelas suas escolas caras ensina. Lucas olhou para o relógio. Tinha exatamente 168 horas para salvar tudo o que construíra. E, aparentemente, a resposta estava nas mãos calejadas de um velho que sequer sabia escrever o próprio nome. Lucas havia planejado passar apenas 2 horas na fazenda. O suficiente para convencer o avô a assinar os papéis da venda, garantir que ele estaria bem instalado no apartamento que comprara para ele na cidade e retornar a São Paulo antes do jantar com os investidores. 3 dias depois, seu carro importado continuava estacionado sob a mangueira do quintal, acumulando uma fina camada de poeira vermelha típica das estradas de terra da região. O despertador de Lucas tocou às 4h30 da manhã, conforme instruído pelo avô na noite anterior. Acostumado a dormir pouco por causa das demandas do trabalho, o empresário não teve dificuldade em despertar, mas encarou com desconfiança as roupas que Antônio havia deixado sobre a cadeira. Uma camisa de algodão desbotada, calças de brim, gastas e botas de borracha que pareciam ter vivido várias vidas. Parece um espantalho. Resmungou para seu reflexo no pequeno espelho do quarto que havia sido seu na infância. O celular vibrou.
Era Camila, sua COO, tentando fazer uma videochamada. Antes que pudesse atender, ouviu as batidas firmes na porta. "O sol não espera por ninguém, rapaz", anunciou a voz do avô. "E a terra também não." Ao sair para o terreiro da fazenda, o céu ainda estava escuro, pontilhado por estrelas que Lucas havia esquecido que existiam. O ar frio da madrugada cortava a pele como uma lâmina afiada. Antônio já o esperava, segurando 2 enxadas. "Primeira lição", disse o velho, estendendo uma das ferramentas. "Antes de construir para cima, você precisa conhecer o chão onde pisa." Lucas aceitou a enxada com visível desconforto. "E o que exatamente isso tem a ver com minha empresa estar enfrentando problemas de liquidez e um possível ataque especulativo?" O avô não respondeu imediatamente. Começou a caminhar em direção a um trecho de terra arado, mas ainda não plantado. Lucas o seguiu, tropeçando ocasionalmente nas irregularidades do terreno. "Quando eu cheguei nesta terra, há mais de 60 anos, era só pedra e argila vermelha", começou Antônio, parando no meio do campo. "Nada crescia direito. Todos diziam que eu tinha feito péssimo negócio, que deveria vender e tentar outro lugar." O velho enfiou sua enxada no solo e levantou um punhado de terra escura, rica e úmida. "Hoje é um dos solos mais férteis da PNX da região. Sabe por quê?" Lucas balançou a cabeça, ainda sem entender aonde aquela conversa levaria. "Porque entendi que não adianta plantar se o solo não estiver preparado. Passei 3 anos, apenas preparando a terra antes de fazer a primeira colheita de verdade." O idoso entregou o punhado de terra para Lucas, que hesitou antes de aceitá-lo em suas mãos bem cuidadas. "Sua empresa cresce rápido demais, sem estrutura. São frutos bonitos em galhos fracos. A primeira ventania quebra tudo." As primeiras luzes do amanhecer começavam a surgir no horizonte, iluminando gradualmente o rosto enrugado de Antônio, que agora tinha uma seriedade que Lucas nunca havia notado antes. "O que o senhor sugere então? Que eu desacelere o crescimento? Isso é suicídio no mundo das startups. O mantra é Grow Fast or Die." Antônio sorriu com paciência. "Não estou dizendo para crescer devagar. Estou dizendo para crescer forte. E isso começa no solo." O velho apontou para um trecho específico do campo. "Quero que você cave aqui, 1 metro de profundidade e 1 metro de largura. Quando terminar, me chame." Lucas riu incrédulo. "O senhor está brincando?" "Tenho cara de quem está brincando, rapaz." "Cave. E enquanto cava, pense no solo da sua empresa. Não nos frutos, não nos galhos, nem mesmo no tronco. No solo." Antes que pudesse protestar novamente, Antônio começou a se afastar, mancando levemente devido à artrite que o acometia há anos. "Ah, e deixe esse celular na casa. Aqui é entre você, a terra e seus pensamentos." Nas horas seguintes, com bolhas já se formando em suas mãos desacostumadas ao trabalho manual, Lucas estava exausto. O buraco tinha apenas meio metro de profundidade. Seu celular, escondido no bolso traseiro contra as ordens do avô, vibrava incessantemente. Ignorá-lo era quase fisicamente doloroso. A enxada bateu em algo duro. Intrigado, Lucas se ajoelhou e começou a escavar com as mãos. Ao limpar a terra, viu que era apenas uma pedra grande e plana. Frustrado após horas de escavação para encontrar apenas uma pedra, Lucas sentou-se à beira do buraco. Foi quando notou o avô parado silenciosamente. A alguns metros, observando-o. "Achou o que procurava?" perguntou Antônio, aproximando-se com passos lentos. "Só uma pedra", respondeu Lucas desapontado. "Pensei que tivesse enterrado algo aqui." O velho sorriu e sentou-se na beira do buraco, ao lado do neto. A lição, não. Estava enterrada na terra, estava no processo de cavar, explicou com voz calma.
Enquanto você cavava, o que pensou? Lucas refletiu por um momento. Pensei na minha empresa, nas pessoas, em como crescemos tão rápido que nem sei mais quem trabalha para mim. Aí está a sua resposta, disse Antônio, pegando um punhado da terra escavada. O solo da sua empresa não são seus produtos ou seu dinheiro, são suas pessoas e seus valores. Você precisa conhecê-los em profundidade, assim como conheceu esta terra hoje. Lucas permaneceu em silêncio, absorvendo aquelas palavras, enquanto o sol, agora alto, castigava sua pele desprotegida. Pessoas e valores. A sabedoria do avô ecoava em sua mente, em sua obsessão por crescimento, pelos números, pelos investidores. Quando foi a última vez que realmente prestara atenção em sua equipe, além das métricas de desempenho? Quando foi a última vez que refletira sobre os valores que orientavam as decisões da empresa? A NextPay havia crescido de 30 para 240 funcionários em apenas 18 meses. O processo de contratação havia sido tão acelerado que Lucas mal conhecia a maioria de seus colaboradores. A rotatividade era alta, algo que ele sempre considerara normal em empresas de crescimento acelerado. Quando Antônio retornou ao final do dia para verificar o trabalho, encontrou o neto sentado à beira do buraco com o celular na mão. Então, voltou para o mundo virtual, é? Perguntou o velho com uma ponta de ironia. Lucas ergueu os olhos com uma expressão que Antônio não esperava. Determinação. Estou falando com minha equipe, explicou o empresário. Acabei de cancelar 3 reuniões com investidores para marcar conversas individuais com cada um dos meus gerentes e uma amostra de funcionários de todos os níveis. Quero ouvir deles o que está funcionando e o que não está. Um sorriso discreto surgiu no rosto enrugado de Antônio. E o que mais? Também pedi um relatório completo de turnover dos últimos 12 meses, com as razões de saída de cada funcionário. E agendei uma reunião com toda a liderança para revisarmos os valores da empresa, não os da página bonita do site, mas os valores reais que orientam nossas decisões no dia a dia. O avô assentiu lentamente, visivelmente satisfeito. Bom, trabalho, rapaz, disse, estendendo a mão para ajudar o neto a sair do buraco. Agora vamos para casa. Amanhã começamos mais cedo ainda. Às 4h15 da manhã do segundo dia, Lucas já estava de pé, antecipando-se ao chamado do avô. As bolhas em suas mãos haviam se transformado em calos doloridos, mas ele já não se importava tanto. Algo estava mudando dentro dele, uma curiosidade genuína sobre qual seria a próxima lição. Para sua surpresa, o avô o esperava na cozinha com uma garrafa térmica de café, pão caseiro e queijo fresco. Hoje vamos mais longe, anunciou Antônio, entregando uma mochila surrada para o neto. Coloquei água e um lanche para mais tarde. Caminharam em silêncio por quase 1 hora, adentrando uma parte da fazenda que Lucas não reconhecia. A propriedade era maior do que ele se lembrava. O sol ainda não havia nascido e o caminho era iluminado apenas por uma velha lanterna que o avô carregava com firmeza. Quando eu comprei esta terra, todo mundo dizia que era loucura, comentou Antônio, quebrando o silêncio. O banco se recusou a me dar empréstimo. Os vizinhos fazendeiros com estudo e tradição riram da minha cara. Um analfabeto nunca vai fazer esta terra produzir, diziam. Lucas observou o perfil do avô, recortado contra o céu que começava a clarear. Nunca havia realmente pensado no que significava construir um negócio do zero sem sequer saber ler e escrever. Como o senhor conseguiu, então? Sem financiamento, sem conhecimento formal? Antônio parou de repente. Haviam chegado ao topo de uma pequena colina, de onde se podia ver uma vasta extensão da fazenda. Com o nascer do sol, o panorama se revelava. Campos bem cuidados, pastos com gado, um pomar ao longe e, no centro de tudo, um córrego que serpenteava pela propriedade.
Raízes, respondeu o velho, apontando para uma enorme figueira centenária que dominava a paisagem. A segunda lição é sobre raízes. Lucas olhou para a árvore imponente, confuso. Raízes! Venha! Comandou o avô, recomeçando a caminhada em direção à figueira. Ao chegarem ao pé da árvore gigante, Antônio apoiou-se em seu tronco massivo, recuperando o fôlego. Mesmo com a idade avançada e as dificuldades de locomoção, havia algo incrivelmente resiliente naquele homem. Olhe para baixo, instruiu ele, apontando para o chão ao redor da árvore. Lucas obedeceu e percebeu algo surpreendente. As raízes da figueira se estendiam visivelmente pela superfície, formando uma rede complexa que se espalhava por dezenas de metros em todas as direções. Sabe por que esta árvore sobrevive a tempestades? O que derrubam outras muito mais jovens? Perguntou Antônio. As raízes, respondeu Lucas, começando a entender a metáfora. Exatamente, confirmou o avô, sentando-se em uma das raízes expostas, convidando o neto a fazer o mesmo. Mas não é só o tamanho das raízes que importa, é para onde elas vão. O idoso apontou para o córrego distante. Vê aquele curso d'água? As raízes desta árvore alcançam até lá. Nas piores secas, quando todas as plantas ao redor morriam, esta figueira permanecia verde, porque suas raízes encontravam água onde ninguém mais conseguia. Lucas assentiu, impressionado tanto pela árvore quanto pela sabedoria prática do avô. Quando comecei, não tinha dinheiro nem conhecimento, como você disse, mas tinha algo que muitos fazendeiros ricos não tinham. Conexões profundas com pessoas que outros ignoravam. Que pessoas? Indagou Lucas, genuinamente interessado. Os trabalhadores rurais mais experientes, que os grandes fazendeiros tratavam como descartáveis. As mulheres que conheciam as plantas medicinais da região. Os velhos que previam o clima melhor que qualquer meteorologista. O ferreiro que consertava equipamentos que outros jogavam fora. Antônio fez uma pausa, seus olhos perdidos em memórias de décadas atrás. Eles se tornaram minhas raízes, Lucas. Pessoas que os importantes nem olhavam nos olhos. Tratei cada um com respeito e dignidade. Em troca, me deram conhecimento que nenhum livro poderia oferecer. O empresário pensou em sua própria empresa. Quem eram suas raízes? Os investidores? Os executivos de alto escalão, os clientes premium, como se lesse seus pensamentos. Antônio continuou. Na sua empresa, quem são as pessoas que realmente conhecem o negócio por dentro? Não os que têm os títulos mais importantes, mas os que sentem a pulsação diária de tudo? A pergunta atingiu Lucas como um raio. Em sua busca por crescimento acelerado, havia criado uma cultura onde apenas os high performers eram valorizados, tipicamente jovens ambiciosos como ele havia sido, com diplomas de universidades de elite e perfis agressivos. Os funcionários mais experientes, os que estavam lá desde o início, haviam sido gradualmente empurrados para funções menos visíveis ou simplesmente haviam saído. Os desenvolvedores antigos, murmurou Lucas, quase para si mesmo. Os atendentes que falam diretamente com os clientes. A equipe de manutenção do sistema que resolve problemas antes mesmo que virem crises. E como você os trata? Insistiu o avô. São apenas números em uma folha de pagamento ou são pessoas cujo conhecimento você valoriza? Lucas engoliu em seco. A resposta era dolorosamente óbvia. Quando a tempestade vier, e sempre vem, não serão seus investidores que salvarão seu negócio, continuou Antônio. Serão essas pessoas, essas raízes que alcançam recursos que você nem sabe que existem. Lucas permaneceu em silêncio, absorvendo a profundidade daquela lição. Em sua empresa, a relação com funcionários era principalmente transacional. Salários e benefícios em troca de desempenho.
com bônus para os destaques e desligamento para os que não atingiam as metas. Raízes não crescem com dinheiro, Lucas, continuou o avô. Crescem com confiança, respeito e reciprocidade. Não é algo que se constrói da noite para o dia ou que se compra com um aumento de salário. Durante o trajeto de volta, seu celular vibrou. Era Rafael, o diretor de tecnologia, um dos funcionários mais antigos da NextPay. Lucas havia ignorado suas diversas tentativas de contato nos últimos dias, priorizando as chamadas dos investidores e advogados da fusão. Desta vez, atendeu. Rafael, me desculpe por não retornar antes. Você estava tentando me dizer algo importante, não é? Houve um silêncio surpreso do outro lado da linha. Na verdade, sim, respondeu Rafael finalmente. Identifiquei uma vulnerabilidade no sistema de segurança do parceiro americano. Ninguém está dando atenção a isto, mas poderia comprometer dados de milhões de clientes após a fusão. Lucas parou de caminhar, uma sensação fria percorrendo sua espinha. Era exatamente o tipo de problema que poderia derrubar a empresa inteira se viesse a público depois da fusão. Por que você não levou isso ao comitê de segurança? Perguntou. Eu levei, Lucas, 3 vezes, mas eles estão tão focados em acelerar a fusão que classificaram como baixa prioridade. Ninguém quer ser o mensageiro da má notícia que atrasaria o processo. O empresário olhou para o avô, que caminhava alguns metros à frente, e teve uma epifania. As raízes mais valiosas de sua empresa estavam sendo ignoradas, exatamente quando mais precisava delas. Na manhã seguinte, Lucas acordou confuso ao não ouvir a batida familiar na porta. O relógio marcava 7h30. Muito mais tarde do que nos dias anteriores. Encontrou apenas um bilhete na mesa da cozinha. Seu Antônio. Pediu para avisar que saiu para a cidade em volta ao meio-dia. Disse para você esperar. Esperar. Lucas quase havia esquecido como era isso. Em seu mundo frenético de startups, esperar era considerado quase um pecado. Tempo é dinheiro. Velocidade é vantagem competitiva. Essas eram as máximas que orientavam seu dia a dia. Com horas vazias pela frente, Lucas sentiu-se estranhamente perdido. Sem alternativas, saiu para a varanda e sentou-se na velha cadeira de balanço do avô. Ao longe, observou os trabalhadores no campo, o gado pastando tranquilamente, as nuvens desenhando formas no céu azul. Não fazia nada assim. Simplesmente observar, desde que não conseguia se lembrar. As horas passaram com uma lentidão que inicialmente o incomodou, mas gradualmente se transformou em algo quase terapêutico. Sem perceber, Lucas estava pensando. Não o pensamento acelerado de resolver problemas corporativos, mas um pensar profundo, reflexivo, que conectava pontos de sua vida e carreira. Ao meio-dia em ponto, o velho Fusca do avô estacionou no terreiro. Antônio desceu com mudas de árvores frutíferas, macieiras, limoeiros, abacateiros. Vamos plantar, explicou, entregando uma pá ao neto. Após terminarem a última muda, Antônio perguntou, sabe quando vamos colher os primeiros frutos destas árvores? Lucas deu de ombros. Alguns meses? O avô riu. Anos, rapaz, anos. Esta limoeira dará frutos em 2 anos, com sorte. Aquela macieira, talvez 4 ou 5. O abacateiro pode levar 7 anos. E mesmo assim vale a pena plantar? Perguntou, sinceramente curioso. Esta fazenda existe há mais de 60 anos, porque sempre plantei pensando em décadas, não em safras, respondeu Antônio. Enquanto todos planejam para o próximo trimestre, planeje para os próximos 10 anos. Naquela tarde, Lucas enviou um e-mail detalhado à sua equipe executiva, propondo a criação de um fundo do amanhã. 15% dos recursos da empresa seriam dedicados exclusivamente a iniciativas de longo prazo, protegidas das pressões por resultados trimestrais. Sua COO, Camila, respondeu.
Isso vai contra tudo que sempre pregamos sobre agilidade e crescimento acelerado. Os investidores vão surtar, mas é a ideia mais brilhante que você já teve. Pragas na plantação de milho, explicou o avô na manhã seguinte com expressão grave. Vamos perder tudo se não agirmos rápido. No campo, milhares de lagartas devoravam as espigas de milho. Para surpresa de Lucas, em vez de tentar salvar tudo, Antônio concentrou esforços em isolar áreas específicas, criando trincheiras ao redor das partes ainda não afetadas. Estamos sacrificando 30% da plantação para salvar 70%, explicou. Algumas batalhas você não pode vencer, só pode conter os danos. Na cidade vocês têm uma expressão: cortar as perdas, comentou Antônio, após confirmarem que a maior parte da plantação estava salva. Mas vocês raramente o fazem de verdade. Continuam injetando dinheiro em projetos fracassados, esperando milagres. Lucas reconheceu a verdade naquelas palavras. A NextPay mantinha vários projetos que consumiam recursos desproporcionais aos resultados, simplesmente porque ninguém tinha coragem de admitir o fracasso. Pragas em um negócio podem ser projetos que sugam recursos, pessoas tóxicas que destroem a cultura ou processos que geram mais burocracia do que valor, continuou o avô. E elas sempre voltam. A questão não é se você enfrentará crises, mas quando e como estará preparado para elas. Naquela tarde, Lucas recebeu uma ligação alarmante. Um dos produtos mais recentes da NextPay apresentava falhas de segurança graves. A equipe havia tentado resolver internamente, temendo repercussões negativas. Retire o produto do ar imediatamente, ordenou, contrariando seu antigo instinto de abafar problemas. Emita um comunicado transparente e ofereça compensação aos clientes afetados. Mas isso vai nos custar milhões e afetar a fusão, protestou o diretor. Tentar esconder vai nos custar a empresa inteira quando vazar, rebateu Lucas. Estamos sacrificando um produto para salvar a reputação da NextPay. Dia de colheita, anunciou Antônio na manhã seguinte, em meio a caminhões e trabalhadores que se reuniam para a colheita do café. A quinta lição é sobre colher no momento certo e da maneira certa. Lucas observou admirado a operação, meticulosamente organizada. Cada trabalhador sabia exatamente seu papel, movendo-se com uma eficiência natural. Como eles sabem exatamente o que fazer? Perguntou impressionado. Porque todos entendem o propósito maior e seu papel nele, respondeu o avô. Não estão apenas cumprindo tarefas, estão participando de algo que compreendem completamente. Colheita também é hora de celebrar, explicou Antônio durante o jantar, servindo uma cachaça especial da fazenda. Muitos empresários se esquecem disso. Estão sempre correndo para o próximo objetivo, sem nunca realmente saborear as conquistas. Na NextPay, mal celebramos nossas vitórias, admitiu Lucas. Quando atingimos uma meta, já estamos obcecados com a próxima. Naquela noite, Lucas enviou uma mensagem pessoal para toda a equipe, reconhecendo o trabalho de cada departamento e anunciando a criação dos dias de colheita. Momentos dedicados a celebrar conquistas importantes antes de avançar para novos objetivos. As respostas foram surpreendentes. Uma desenvolvedora veterana escreveu: primeira vez em 3 anos que sinto que somos realmente uma equipe, não apenas uma máquina de crescimento. No 6º dia, Antônio levou Lucas a um pequeno galpão nos fundos da propriedade. Ao abrir a porta, revelou um espaço surpreendentemente moderno, com estantes organizadas contendo centenas de embalagens cuidadosamente etiquetadas com sementes de diferentes variedades. A última lição é sobre sementes. Preservar o passado para garantir o futuro, explicou o avô. Durante as horas seguintes, Antônio mostrou como havia coletado e preservado variedades tradicionais de plantas que progressivamente desapareciam. Com a agricultura industrial,
Estas sementes representam conhecimento acumulado por gerações, explicou o velho. Cada uma tem sua sabedoria própria. Nos negócios de tecnologia, temos essa ideia de que o passado é irrelevante, refletiu Lucas, sempre buscando disruption, substituir o velho pelo novo. E quanto conhecimento valioso se perde nesse processo. Inovação verdadeira não é rejeitar o passado, é construir sobre ele, honrando o conhecimento que veio antes. Para demonstrar seu ponto, Antônio mostrou um projeto que estava desenvolvendo. O cruzamento de uma variedade moderna de alta produtividade com uma variedade ancestral extremamente resistente às secas. O futuro não está apenas no novo, nem apenas no antigo, explicou. Está na sabedoria de combinar o melhor dos dois. Na manhã do 7º dia, Lucas acordou transformado. Suas mãos, antes macias e bem cuidadas, agora mostravam calos do trabalho. Físico, seu olhar, antes constantemente ansioso, havia adquirido algo da serenidade do avô. Então, o que você vai fazer agora? Perguntou Antônio finalmente, enquanto observavam o nascer do sol na varanda. Vou voltar para São Paulo amanhã, respondeu Lucas, mas não sou mais o mesmo que chegou aqui 7 dias atrás. O empresário compartilhou seus planos, reestruturar a NextPay com base nas lições aprendidas, priorizar a cultura e as pessoas, estabelecer processos que combinassem a agilidade da inovação com a solidez de princípios testados pelo tempo. E quanto à fusão com os americanos? Perguntou o avô. Vou propor um adiamento de 90 dias, revelou Lucas. Precisamos resolver nossas vulnerabilidades internas antes de avançar. Se eles não aceitarem, talvez não sejam os parceiros certos para nós. Antônio assentiu com aprovação. E a fazenda? Ainda quer que eu assine os papéis da venda? Lucas sorriu, percebendo que aquela pergunta agora tinha uma resposta completamente diferente. A fazenda fica onde sempre esteve, nas suas mãos, vô. Na verdade, estava pensando se o senhor aceitaria uma parceria diferente. O jovem empresário explicou sua ideia: transformar parte da fazenda em um centro de treinamento para executivos e empreendedores. Um lugar onde pudessem reconectar-se com princípios fundamentais de negócios através das metáforas da agricultura. O Instituto Recanto das Andorinhas para a Liderança Sustentável propôs. O senhor continuaria sendo o mestre, ensinando esses executivos cheios de MBA o que nenhuma universidade de elite ensina. O velho sorriu, com os olhos marejados de emoção. Acha mesmo que alguém vai querer aprender com um velho analfabeto? Depois do que aprendi aqui, tenho certeza que teremos fila de espera. Um ano depois, a revista Forbes publicava uma matéria de capa intitulada O Renascimento da NextPay. Como uma startup à beira do colapso se tornou um modelo de negócios sustentáveis. A reportagem detalhava a extraordinária transformação liderada por Lucas Mendonça, que havia recusado a fusão com o gigante americano para implementar um modelo único que chamava de agricultura empresarial, uma filosofia de negócios, baseada em princípios sustentáveis inspirados na agricultura tradicional. A NextPay, em vez de continuar sua trajetória de crescimento explosivo, havia consolidado sua base, fortalecido sua cultura e lançado produtos genuinamente inovadores que combinavam o melhor da tecnologia moderna com práticas financeiras testadas pelo tempo. Mais impressionante para o mercado foi o lançamento do Instituto Recanto das Andorinhas, que rapidamente se tornara um destino de peregrinação para líderes empresariais de todo o país. Ali, no ambiente simples da fazenda, executivos de grandes corporações e fundadores de startups descobriam, com um velho fazendeiro analfabeto, o que nenhum MBA conseguira lhes ensinar: como construir algo verdadeiramente duradouro. Quando perguntado
Sobre o segredo de sua transformação, Lucas sempre dava a mesma resposta. Descobri que o verdadeiro conhecimento não vem apenas de livros, diplomas ou algoritmos. Às vezes, está nas mãos calejadas de quem cultivou sabedoria que nenhuma escola pode ensinar.